Sim, Senhor, que seja o nosso louvor somente a Ti. Que seja a nossa adoração, a nossa atitude cotidiana de vida. Que seja dos nossos lábios, Senhor, a emissão de salmos, cânticos, hinos de louvores a Deus. Pois Tu és o nosso Salvador, aquele que nos amou primeiro e nós Te bendizemos. Receba, Senhor, nesta manhã a nossa adoração e continue conosco, pois assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graça e paz, meus irmãos, ainda em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Eu aproveito para te encorajar devido a essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, aqui do nosso lado, no centro britânico, João Ramalho, literalmente, você cruzou a rua, você já vai ver o centro britânico, que são de irmãs que daqui da nossa igreja, eles estão ali como posto de arrecadação, de elementos que possam ajudar os nossos irmãos lá em Brumadinho. Então, se você quiser participar, só chegar ali ao lado e vai ter lá a lista do que você pode doar nesse momento, além da contínua oração. Não se esqueça de orar. Eu já recebi, estou aguardando ainda mais informações, mas até mesmo o número de igrejas, muitas igrejas desapareceram. Já chegou um e-mail para mim, falando disso e esperando agora que os pastores locais se manifestem, mas já chegou até nós que algumas igrejas desapareceram literalmente do mapa. Então é um momento de oração. Um momento também de oração nesse dia em especial, porque no dia 27 de janeiro de 1945, o pior e maior campo de concentração que houve em Auschwitz-Birkenau foi liberado pelas forças dos aliados. E como resultado disso, hoje é celebrado internacionalmente o Dia de Lembrança das Vítimas do Holocausto. Então, há muitas pessoas hoje da comunidade judaica que se lembram daqueles que eles perderam durante a guerra. Então, estejamos unidos com estes irmãos em oração, lembrando dos que sofrem, como a Bíblia diz. Orai pelos que sofrem, orai por aqueles que se alegram, orai por aqueles que têm as suas lágrimas no rosto, que sejamos uma comunidade unida aos eventos que acontecem no mundo. E por último, oremos também pelos nossos irmãos lá nas Filipinas, onde nessa manhã mais uma igreja sofreu um atentado terrorista, matando muitos irmãos nossos. Na hora do culto a bomba foi explodida. Imagine a situação daqueles irmãos. Eu estava ali agora orando, falando: Senhor, o que fala uma família quando depois tem que dizer: o meu familiar estava na igreja e na igreja soltaram uma bomba. Claro que quem soltou a bomba foram grupos terroristas, mas é uma marca muito triste, a igreja foi totalmente destruída. Então oremos, é tempo de oração, como o pastor João Paulo aqui nos disse, é tempo de clamarmos. Apocalipse 2, 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Oremos uma vez mais. Pai, continue conosco. Nesse momento que também oramos por esses irmãos nas Filipinas, oramos por aqueles que hoje sofrem por terem seus familiares terem sido vítimas do Holocausto judaico. Oramos por todos em Brumadinho uma vez mais e pedimos que a Tua misericórdia e aquilo que o Teu Espírito faz, que é dar consolo e conforto, possam ser manifestados na vida de todos esses grupos. E agora, Senhor, fale conosco. E agora, Senhor, ministre ao nosso coração. E agora abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jamir, abaixe o retorno. Está vindo dele a microfonia. Pode se sentar, meus irmãos.
Tiatira, também situada na atual Turquia, era uma cidade extremamente conhecida pelo seu empreendedorismo e pelos grupos profissionais que lá se reuniam. Nós temos um exemplo bíblico muito vivo que Lucas escreve no livro de Atos, dizendo que uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, ela era vendedora de tecido púrpura e ela era da cidade de Tiatira. Lídia foi a primeira convertida da Europa que nós temos informação. Tiatira, portanto, era um centro de negócios. Estava a 32 quilômetros da outra igreja que já estudamos, Pérgamo, e era muito famosa pelas suas oficinas de tinturaria, e é por isso que Lídia é assim apresentada. Quando nós visitamos Nazaré, nós aprendemos numa demonstração ao vivo como era feito a lã e como era feito o tingimento dessa lã. Ter roupas coloridas é algo que não começa na modernidade, é algo de muito tempo atrás. Então, para se colorir uma vestimenta, usava-se algum item da natureza. E se esse item fosse um item mais complicado, mais difícil de se achar, obviamente o preço dessa roupa com determinada cor seria mais caro ou mais barato. E Tiatira era o grande centro desses tingimentos. Em outras palavras, era a rua do fashion, era em Tiatira. Se você quisesse comprar roupa, era lá que você deveria ir. Então, essa cidade tinha os seus sindicatos, não só de roupa, não só de tinturaria, mas de bronze e de tantos outros grupos que se organizaram com seus sindicatos, com seus grupos de trabalho, o que tornou essa cidade muito próspera. E lá, a Igreja de Cristo recebe uma carta. E, curiosamente, o remetente dessa carta, que sempre se identifica de uma forma muito especial e que deve chamar a nossa atenção, usa para Tiatira um termo único às igrejas do Apocalipse. E ele se refere a si mesmo como o óbvio. Mas porque tinha uma razão pelo qual ele estava te utilizando esse título, e ele diz que ele era o Filho de Deus. Em outras palavras, Tiatira, quem escreve é o Filho de Deus. Lembre-se que para Éfeso ele disse, quem escreve é aquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Para Esmirna ele escreveu palavras daquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou-se a viver, em outras palavras, aquele que ressuscitou. Lembre-se do ponto principal da igreja primitiva, Cristo vive. Para Pérgamo ele disse, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, não a espada dos romanos, mas o real detentor da espada que corta de todos os lados. E para Tiatira, essas são as palavras do Filho de Deus. Se você se lembrar, no início do ministério de Cristo, lá na sua tentação no deserto, esta foi exatamente a identidade questionada pelo diabo a Jesus. O diabo, diante de Jesus, diz para ele, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, faça isso ou aquilo. Então, para Tiatira, o unigênito Filho de Deus é o remetente da carta, e isso chama a atenção, claro, dos seus ouvintes, para escutarem aquelas palavras, e preste atenção, dos filhos de Deus, que não era o imperador romano. E por que estou te dizendo que o Filho de Deus não era o imperador romano? Porque nas moedas de Tiatira existiam moedas escrito o nome do imperador romano, também escrito o Filho de Deus. Então Jesus está aqui quebrando essa relação, não é o imperador quem escreve, não é homem que escreve, quem escreve é o Filho do soberano Deus. Jesus, o Filho de Deus, e ele continua com a sua demonstração, com a sua explicação de quem é o remetente, não só o Filho de Deus, mas cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Olhos de fogo que olha e queima tudo que é mentira, ou tudo que não é verdade, que tem poder depurador para olhar, para queimar e para deixar aquilo puro.
Mas esse Filho de Deus, que não é o imperador romano, tem também os pés diferentes dos pés das estátuas dos romanos. Daqueles pés descalços, e se você não se perguntou ainda por que nas estátuas dos romanos, muitas vezes, do mundo greco-romano, os pés estão descalços, é porque aquilo é um sinal de que eles entraram na presença dos deuses, então eles estão descalços, com seus pés ali no chão. E vem Jesus e diz, olha, não, os pés desse, que não é o imperador, mas é o Filho de Deus, o seu pé é como bronze. Um bronze reluzente, que também não é o bronze do padroeiro do universo do bronze em Tiatira, que era o deus Apolo. Então, se você entrasse numa casa de bronze em Tiatira, você veria lá com certeza uma estátua de Apolo. Aqui ele é o padroeiro, aqui é ele que representa isso. O Deus e Senhor das igrejas. Ele demonstra então na carta, logo no início, uma vez mais, meus irmãos, que ele reconhece o ambiente que o seu povo mora, que ele sabe das lutas que o seu povo enfrenta, que ele sabe do contexto social e espiritual de cada rua, de cada comércio, de cada instituição de trabalho, de cada sindicato. E ele responde para cada uma dessas questões, ou desses pontos, com a sua superioridade. Ele é o Filho de Deus, acima de tudo e acima de todos. E aí ele vai dizer, olha, eu então não conheço só o contexto, mas eu conheço também as suas obras, igreja de Tiatira, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua perseverança, e olha que legal, eu sei que você hoje faz mais do que ontem, olha que interessante. Em outras palavras, vocês crescem nas obras, no amor, na fé, no serviço, na perseverança. Gente, uma igreja que tem tudo isso, o que falta, caramba? Você pode olhar para você mesmo, e aqui lembre-se que a nossa conversa é você como igreja de Deus, não é a igreja, ele, a igreja, mas a igreja a igreja você. Se Jesus olha para você e diz assim, olha, eu sei que as suas obras são legais, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, poxa, e que você está fazendo mais hoje do que ontem. Você pode dizer, as minhas obras, o meu amor, a minha fé, o meu serviço, a minha perseverança é sempre maior, eu sempre faço mais. Perceba aqui que louvor tremendo. O que dizer então contra uma igreja que tem tudo isso? E aí Jesus, que sempre quer mais dos seus filhos, porque Ele é Deus santo e nós somos carne e pó, diz o seguinte, olha, eu tenho um negocinho contra vocês. E aqui começa a parte aterrorizante do texto. Porque uma igreja que tem tudo isso, uma igreja que se move, uma igreja viva, uma igreja atuante, tolera Jezabel. Ela tolera uma mulher que se diz profetiza. Ela tolera uma mulher que tem seus ensinos. Em outras palavras, ela tem os seus seguidores. E ela induz os servos, é o que diz aqui Jesus, os servos, perceba, não é o povão de fora, os servos, a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Pergunta, quem é essa bendita Jezabel? Então não se equivoque, porque Jezabel é uma mulher lá do passado, quando em 874 a.C., o rei Acabe começou a reinar no norte de Israel, chamado também Samaria. E lá ele, com a sua esposa Jezabel, reavivaram de uma maneira incrível a idolatria que já era presente em Israel, mas o culto específico a Baal, ao ponto de fazerem templos a Baal. A tempo dessa mulher perseguir os profetas de Deus, há uma guerra constante ali no período de Elias contra essa mulher, porque ela induziu o rei a fazer tudo aquilo que ela queria. Então a pergunta é, o que Jesus está dizendo ou usando o termo Jezabel, um termo desse passado, ali para o povo pós-Cristo? Então Jesus está dizendo e usando o termo Jezabel para tipificar as atitudes de uma mulher específica da igreja de Tiatira. E se ela tem ensinos, tudo indica que essa mulher estava em alguma posição de liderança.
E dentro de uma posição de liderança, ela estava induzindo a que a igreja cometesse tudo aquilo que já havia sido decidido no primeiro concílio da igreja lá em Atos. Lá quando Tiago, irmão de Jesus, tentando fazer algo que desse instrução para a unidade da igreja, determinou pelo Espírito, juntamente com os apóstolos, juntamente com as demandas, alguns itens que seriam itens assim que não poderiam ser mexidos. E esses itens que a igreja deveria cumprir eram: abster-se da comida sacrificada aos ídolos, abster-se do sangue, para que eles pudessem comer com os judeus, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Isso está lá em Atos, no capítulo 15, verso 29. Então, essa mulher que se colocava como essa profetisa, que Jesus tipifica como Jezabel, estava indo contrária à determinação da igreja nos seus primeiros dias. Uma mulher que provavelmente com sua voz contaminava, provavelmente ficava murmurando pelos cantos, contando as suas razões, as suas axiologias, a sua visão, a sua ignorância, para não dizer do seu veneno. E lá, como em todos os lugares do planeta, qualquer um que entra num processo de vitimização, ele começa a contaminar com as suas ideias. Seja este homem ou mulher. Aqui não é um ponto contrário à mulher na igreja de maneira nenhuma. Aqui é um ponto contra a humanidade. Qualquer um pode se tornar uma vítima, qualquer um pode gerar ensinos, qualquer um pode inventar uma historinha e fazer daquela historinha um veneno que envenena todo mundo. E nesse mundo, nessa época, nessa era de redes sociais, de força de ferramentas tecnológicas, então, isso é fulminante. Porque você, com uma mentira, pode contaminar milhões de pessoas. Eu estive com um pastor o ano passado, dizendo que o ministério dele havia sido afetado pela fala de alguém do outro lado do mundo. O pastor era americano, o infeliz era da Austrália. E o infeliz na Austrália levanta uma calúnia do pastor nos Estados Unidos. E o pastor dos Estados Unidos se torna assim enxotado, só faltava matá-lo, por causa daquilo que falou o infeliz, que acho que não tinha nada para fazer, pegou e falou: o que eu vou escrever hoje aqui? E escreveu algo que não sabia, mas com a autoridade de quem sabe. Então, isso aqui não é algo que pertence somente ao mundo antigo. Hoje os estragos são muito maiores. Essa Jezabel, essa mulher era local. Ela atingia pessoas localmente, ela atingia pessoas conversando na cidade. Ela não tinha esses dispositivos da tecnologia. Mas uma mulher fez um estrago numa igreja que tinha obras, amor, fé, serviço, perseverança e que fazia sempre mais. Uma voz que não era de Deus contaminou este povo. Não todos, obviamente, mas parte desse povo. Aí vem o Senhor com a sua misericórdia e diz: mas eu dei tempo para que se arrependessem da imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. O Senhor está dizendo: eu então cheguei até ela de alguma maneira e disse: não está certo, minha filha. Esse caminho não é bom. O que é dar tempo? Dar tempo é dar chances. É dizer uma vez mais: olha, para com isso, não vai por aí. Esse não é o caminho, mas ela, na sua ideia fixa, não, é isso que eu tenho que fazer. E o grupo, com certeza, nessa hora, quando começam a dar poder ao falso ensino, faz com que cresça uma corrente de ideais e uma corrente de, não, é isso que nós devemos fazer. E aí o Senhor fala: bom, já que não tem jeito, e escute isso, como é triste. Eu vou fazê-la adoecer, disse o Senhor. Eu vou trazer sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que praticam.
Pois se isso não acontecer, eu matarei também os filhos dessa mulher. Se você não se lembra, na igreja primitiva existia um conceito que foi difundido lá em Corinto, no capítulo 11. Nós lemos sobre a narrativa da ceia, lembra da Santa Ceia? Quando você for se reunir para ceiar, e tem todos aqueles detalhes que vai da festa de comunhão para a festa da Eucaristia. E aí, quando Paulo está instruindo-os sobre que deve esperar os irmãos, que deve todo mundo analisar a si próprio, avaliar o seu próprio coração, de repente ele joga um ponto muito importante que nos fala sobre essa relação de doença e desobediência. Ele diz, olha, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, quem come e bebe a ceia sem entender o que está fazendo, come e bebe para a sua própria condenação. E aí Paulo dá a ênfase nisso que eu estou dizendo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. E vários já dormiram. O que significa? E vários já morreram pela sua fraqueza, pela sua doença, consequentemente morreram. O que não é novidade, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Mas se nós não nos examinássemos a nós mesmos, não receberiam juízo. Então existia esse conceito claro dessa relação, assim como existia claro esse conceito de Deus abençoa a agricultura, Deus manda a chuva, logo o povo tem o que comer. Deus manda o sol, Deus manda tudo o que a natureza precisa, então podemos tirar água, podemos tirar comida. Então a relação de Deus na saúde, Deus na vida, Deus na agricultura, Deus em tudo. Por isso que aqui Jesus está dizendo, então, olha, se não há como chamar a sua atenção no campo da conversa, no campo da chance, no campo do tempo, aí quando mexe na pele, a gente logo presta atenção no sagrado. Quando mexe na saúde, quando mexe na vida, quando mexe em alguma coisa de muita importância, aí nós entendemos. E ele então está dizendo o quê? Que ele vai ser o juiz, que ele vai ser aquele que separa trigo do joio. E então ele conclui essa parte, esse parágrafo dizendo, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes, que sonda os corações e que eu retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Haverá então um aprendizado coletivo, haverá então uma medida exemplar para que os outros percebam que esse não é o caminho. Depois de dado chances de arrependimento, a ação tem que ser tomada. Por todos que ouvirão, por todos que entenderão? Claro que não, somente uma parcela, nem todos escutam. Aos demais, lá que estão em Tiatira, e aí volta Jesus com o seu amor, depois do seu juízo. A vocês que não seguiram a doutrina dela. A vocês que passaram por todo esse momento e que não foram contaminados. Vocês que dela não aprenderam porque rejeitaram. Como eles dizem, vocês que não quiseram conhecer, e olha que chocante o nível que se chegou ali, os profundos segredos de Satanás, eu não porei outra carga sobre vocês. O que significa isso? Significa que lá em Tiatira existia aquele que ainda é vivo nos dias de hoje. A ideia de que eu tenho que conhecer o meu inimigo entrando no terreno dele. Que eu tenho que ficar um expert naquilo que o diabo faz para não cair. Eu tenho uma experiência própria. Na minha época de seminário, de seminarista lá em Londres, um amigo, meu amigo verdadeiro, chega para mim na classe e diz assim, André, nós somos bem diferentes. Eu falei, sim, cada um é diferente do outro. Não. Está tão claro aqui na classe, palavras dele, que você gosta da Bíblia. Eu acho um absurdo isso. Você gosta, você deveria gostar também, nós somos no seminário. Que você estuda a Bíblia, os seus trabalhos, você falou as coisas que eu fazia e tal, mas eu quero entender o lado oculto. Eu quero entender esse outro lado para poder trazer luz para as pessoas. Espera aí, meu. O que diz-nos a lei? Não precisava nem de Jesus para esse entendimento.
Além, Deuteronômio nos diz que as coisas que foram reveladas pertencem a vocês, as que não foram reveladas pertencem a Deus. Então isso não é material para você nem para ninguém. Não há aquele que é tão especial que vai entender agora quantos dedos há na mão de Satanás. Mas esse desejo de conhecer, então, o místico, é esse desejo que é aflorado em tantas pessoas quando vão consultar os seus mortos, quando vão consultar aqueles que passaram, quando vão consultar entidades, quando vão consultar, seja o conselho ou a revelação de quem for, é vivo e existe lá desde Tiatira. E lá eles chamavam isso de os segredos de Satanás. Então Jesus diz para vocês que não se contaminaram com isso. E por que alguém não deve se contaminar com isso? Entrando na fortaleza do mal. Por que nós precisamos disso? Por que nós devemos viver uma outra realidade? Realidade também bíblica. Realidade que o livro de Jó nos mostrou em muitos capítulos. Realidade que expressa que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não conversa com o diabo. Jó havia sido literalmente atacado por Satanás, mas você não vê ele repreendendo, amarrando, decretando, derrotado, pisando na cabeça, pondo o nome dentro do sapato para pisar na marcha. Não faz nada disso. Ele não tem conversa com o capeta, o negócio dele é com Deus. O negócio dele é com o superior. É igual quando perguntaram para agentes do FBI por que vocês não, como vocês interpretam e descobrem notas de dólares falsas. E alguém poderia dizer, não conhecendo cada detalhe, então da onde se aplica a falsidade, qual o emblema que falta, eles responderam, não, nada disso. A gente gasta todo o nosso tempo com as notas verdadeiras. Porque quando eu conheço a verdadeira, a mentirosa, eu boto o olho e falo, isso aqui é falso. Da mesma forma, se eu conheço Deus, se eu entendo Deus, se eu ando com Deus, se eu amo a Deus, eu entendo o verdadeiro. Eu não quero nem saber do capeta. Ele que fique no inferno. Por isso que ele está aquém, está distante da realidade e do desejo que nós devemos ter de conhecer a Deus, somente a Deus. Aos fiéis de Tiatira disse o Senhor, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Até que eu venha, segurem em suas mãos a verdade que vocês receberam. Expanda a sua vida nessa verdade, mas segure, porque vão querer roubar de você. Ou às vezes você vai se sentir enfraquecido para largar e para abrir mão, como falamos daquela grande verdade que temos. A Tiatira, aos fiéis, Jesus disse, apeguem-se com firmeza. E aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, olha que lindo. Não é só a sua vitória, mas a sua vitória está atrelada ao que eu quero fazer. A nossa vitória, então, é a execução da vontade de Deus e não a nossa vontade própria. Por isso que oramos que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vocês que fizerem isso em Tiatira, em todos os lugares, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, despedaçará um vaso de barro. Em outras palavras, ele terá autoridade. Vocês estarão dividindo essa autoridade dele. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu pai. E vem um último componente que parece que é uma grande cereja desse lindo bolo, dizendo, também lhe darei a estrela da manhã. Mas como pode aquele que se apresenta no final de Apocalipse dizendo, eu sou a raiz, eu sou o descendente de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22:16, diz que ele que é a estrela dará a estrela. 2 pontos importantes. Primeiro, naquele momento em Tiatira, naquele mundo antigo, existia uma ideia de que Vênus era o primeiro planeta a acordar. Logo no final da madrugada, início da manhã, então olhava-se para Vênus, para esse planeta, como esse resplandecente do dia, e vem Jesus e corrige, e diz, não, eu vou dar daquilo que eu sou. Eu vou dar daquilo que é minha essência. Eu vou repartir aquilo que vem de mim para você.
te faz lembrar de uma história anterior? A história é bem anterior e é a história de Deus que reparte da sua essência quando transforma o ser humano em Nefesh Haim, que é Ele sopra da sua essência nas narinas do homem. Ele monta a carcaça, mas aquilo é só um corpo, e aí ele sopra. Você consegue soprar se você não tiver um oxigênio dentro de você? Você consegue encher uma bexiga sem ar? Não! Deus sopra no homem aquilo que ele é na essência, e isso nós conhecemos como Ruach, como espírito. E o homem se torna alma vivente. Jesus está dizendo a mesma coisa num nível mais elevado. Você vai receber a minha essência. E você receberá essa estrela da manhã. Aquilo que eu sou é o que você será. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. É o que João escreveu no seu Apocalipse. Nossa vocação, meus irmãos, é muito maior do que nós imaginamos. Mesmo quando pensamos que estamos fazendo tudo direitinho, quando imaginamos que não, olha que legal, nós temos obras, nós temos amor, nós temos fé, nós temos serviço, nós temos perseverança. Olha, estamos fazendo mais esse ano do que o passado. Ainda assim, escute com atenção. Os ataques irão continuar de dentro para fora. Seja de dentro para fora da igreja, seja de dentro para fora na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua família. Por que de dentro para fora? Porque de fora para dentro nós reconhecemos de uma maneira mais clara. Nós inclusive chamamos do mundo, os ataques, o de fora. Agora, quando vem de dentro, nós não só não rotulamos, como na maioria das vezes, nós nos abrimos para tremendas e grandes confusões que são geradas pela debilidade, pelo engano, pela ignorância, pelos imaturos e pelos mal intencionados também. O que fazer? A carta a Tiatira nos encoraja assim: mantenhamos as obras, mantenhamos o amor, a fé, o serviço, a perseverança, cresçamos nisso. Isso é louvor. E se você olha para dentro da sua vida, por favor, pegue a carapuça e coloque. Não é se ela servir, é pegue-a e vista. Se você percebe que as suas obras, que o seu amor, que a sua fé, que o seu serviço, que a sua perseverança não estão ativos, vivos, você pode ser, sim, somente um usuário do corpo de Cristo. Você pode ser somente um que quer receber e não quer dar nada. E não se equivoque, corpo de Cristo, igreja de Cristo, somos chamados para dar o que primeiro recebemos. Pergunte a você mesmo, eu me pareço com Tiatira nesses quesitos? Jesus pode olhar para mim e dizer, well done, bem feito, olha, bonito, você faz mais hoje do que o ano passado. Você tem mais para mostrar. Será que ele pode dizer isso? Nós temos recebido isso dele? Mas ainda tem mais. Primeiro, tenha discernimento diante do que você pode ouvir de alguém. E esse discernimento só vai crescer se você estudar, se você aprender, se você viver com Cristo, se você crescer no entendimento. E aí as limitações do próximo, ou as suas más ou débeis intenções, não te tocarão, porque você com leveza aproveitará diante dos encontros com Jezabel, dizer assim, não, meu irmão, não é assim. Mas é assado, é aqui, é aqui. Você vai ter o que dizer e não ficar sem respostas diante da maldade, diante do erro. Não jogue o seu lixo interior no seu irmão.
Talvez você e eu não sejamos uma Jezabel convicta, mas talvez tenhamos uma tendência ali que às vezes é usada. De jogar um lixinho ali no irmão, sabe um lixinho assim, uma bobeirinha. Como quem lança uma pulga, um negócio para dar uma contaminada. E eu fico horrorizado de ver isso acontecendo, horrorizado. Conversinhas que minam. Conversinhas que não adicionam, conversinhas que somente subtraem e dividem. Mas com todo o orgulho de se dizer, sou igreja. Igreja é de Satanás. Porque é assim que Jesus tratou, quem assim o faz. Então não jogue, fique atento. Fique atento, por isso que a recomendação é salmos, hinos, cânticos espirituais. Por isso que a recomendação é entendimento e não dano. A recomendação é remédio e não mais lenha para queimar. Porque daí no almoço eu vou ter algo para conversar. Vocês estão sabendo o que está acontecendo? Olha fulano. Aqueles jantares e almoços assim malignos que toda casa tem. E por último, apeguemo-nos com firmeza ao que temos recebido dele. Não só nos domingos. Não só na segunda, mas até que ele venha. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar em pé e orar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado porque é tão bom saber que o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe o nosso endereço, o Senhor sabe o que enfrentamos, o Senhor sabe as nossas lutas, o Senhor sabe o nosso contexto cultural. O Senhor sabe o que acontece na nossa cidade, do aniversário dela. O Senhor sabe do que tem de bom e o que tem de ruim. E o Senhor nos convoca a expandir a bondade, o serviço, a perseverança, a fé que temos. O Senhor conhece se fazemos mais ou menos, ou se não fazemos. E o Senhor nos convida a fazer. Porque quando crescemos no entendimento, trazemos esta bênção para dentro da gente, para a nossa casa, para a nossa vida, porque isso se torna lâmpada, luz para os nossos caminhos. Mas o Senhor também nos ensina sobre o poder de palavras que contaminam em Tiatira. E eu te suplico, Senhor, faz-nos uma igreja que consiga discernir palavras que adicionam e palavras que subtraem. Faz também nos aprender isso dentro das nossas casas, Senhor. Às vezes em uma conversa, em um diálogo, uma palavra maldada causa tanto dano. Ajude-nos a discernir, ajude-nos quanto ao que falar. Ajude-nos o que devemos escutar e perpetuar em nossa vida, e ajude-nos a rejeitar aquilo e tudo que for contrário à sua vontade. Ajude-nos a exortar com amor aos nossos irmãos também, quando percebemos, Senhor, veneno sendo ministrado. E que seja o amor o vínculo da perfeição. E que possamos cada um de nós exercer esta autoridade que cura. Que sejamos remédio uns para os outros. Ajude-nos, Deus, na continuidade dessa série, a olhar para o nosso interior. E não de chamar isso defeitos ou virtudes da igreja, mas sim defeitos e virtudes da minha vida. Ajude-nos nesse processo. É o que te suplicamos, em nome de Jesus, aquele que virá para nos buscar, Deus da nossa vida, que louvamos e aplaudimos. Amém e amém. Glória ao nome dele.